2023, não é isso, Diego? Bom dia, foi bem de Natal? Tudo bem, Michele, já com saudades do arroz com passas, viu? Você vai começar com polêmica, é isso, você quer gerar polêmica nesse programa. E o Chester gelado no dia 25 é melhor do que o Chester na noite do dia 24. Essa é outra polêmica também. Ontem no almoço da minha família era impressionante. Todo mundo comendo a comida, falando, nossa, parece que tá mais gostoso hoje, né? E de fato, eu não sei se é porque na noite de Natal a gente já tá um pouco cansado, tem muita entradinha, você já não curte tanto a comida. No dia 25 fica tão mais gostosa, né? É isso aí, é isso aí. Michele, hoje a gente começa a nossa retrospectiva. Ao longo dessa semana, né, a gente escolheu alguns assuntos que são os mais latentes, assim, do ano de 2023, para a gente rememorar junto com o nosso ouvinte. Vamos começar com a posse do Lula no dia 1º, dia 2 de janeiro, né? Vamos lá. A posse do Lula foi marcada por muita expectativa. A gente lembra a você, nosso ouvinte, que a eleição presidencial do ano passado, de 2022, foi a mais apertada da história, né, para usar até uma expressão do Lula, nunca antes na história desse país alguém venceu um adversário político por uma diferença tão pequena de votos na corrida pelo Palácio do Planalto. Lula venceu o Jair Bolsonaro no segundo turno com uma diferença de apenas, e é apenas mesmo, no tamanho como o Brasil, 2 milhões de votos, cerca de 2 milhões de votos somente separaram Luiz Inácio Lula da Silva de Jair Messias Bolsonaro, que foi o primeiro presidente desde a redemocratização que não garantiu a reeleição. O Bolsonaro, no dia da posse do Lula aqui em Brasília, estava nos Estados Unidos. Ele perdeu no segundo turno e viajou para os Estados Unidos, se recusando assim a passar a faixa presidencial para o presidente Lula. Ficou ali uma grande expectativa, né, Michele? O nosso ouvinte deve se recordar, um mistério danado. Quem é que ia passar a faixa para o presidente Lula? O então vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que não ia fazer isso porque caberia ao próprio presidente Jair Bolsonaro, que por sua vez estava nos Estados Unidos. Então, quem é que passaria essa faixa? E aí, o presidente Lula aproveitou aquela situação para atrair cada vez mais ali a sua base social, movimentos sociais de apoio para esse terceiro governo dele aqui em Brasília. Então, uma cozinheira, uma catadora, um metalúrgico, um professor, uma indígena, representantes do povo brasileiro subiram a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva, e foram eles, então, que participaram aí desse momento da posse, de transmissão da faixa, de passagem da faixa para o presidente Lula. No discurso, no dia da posse, o Lula falou muito em democracia, democracia para sempre, citou o seu antecessor Jair Bolsonaro ao falar em genocídio durante a pandemia da Covid-19. Nesse momento, inclusive, a multidão que tomava ali a Praça dos Três Poderes ecoou gritos de sem anistia, ou seja, não queriam perdão àquilo que consideram crimes cometidos por Jair Bolsonaro ao longo do governo dele. E o presidente Lula se emocionou, chorou quando falou em seu discurso, por exemplo, da fome, da pobreza no Brasil, quando lembrou que ainda há crianças, por exemplo, pedindo dinheiro nos semáforos nas cidades do nosso país. Havia um temor muito, muito grande em relação à segurança no dia da posse do presidente Lula, mas naquele dia da posse não houve ocorrências graves aqui na esplanada dos ministérios. Havia uma preocupação muito grande, foi colocado um contingente bastante considerável nas ruas aqui da capital federal. A única ocorrência que eu me recordo assim que chamou mais atenção foi a derrubada de um drone que estava sobrevoando ali a área de segurança que foi delimitada para a posse na esplanada dos ministérios e só. E já naquele dia da posse, Michele, para a gente concluir essa parte da posse do presidente Lula, o protagonismo da primeira-dama ficou muito forte, né? Ela que foi uma das principais organizadoras, para não dizer a principal organizadora daquela posse de Lula aqui na virada do ano de 2022 para 2023, basicamente um ano atrás, Michele. E aí havia essa grande expectativa, essa atenção em relação a possíveis acontecimentos, retaliações ali na posse, o que correu tudo bem, como você disse, só que aí, 6 dias depois, né, aquele fatídico 8 de janeiro, que também faz parte dessa retrospectiva do comecinho do ano, né, Diego? Exatamente, Michele. Chegou o dia 8 de janeiro. A gente lembra ao nosso ouvinte que antes, em dezembro
no dia 12 de dezembro, a gente teve um quebra-quebra aqui na região central de Brasília, em que algumas pessoas tacaram fogo em ônibus, em carros, quebraram equipamentos públicos, enfim, provocaram uma grande algazarra criminosa aqui na região central de Brasília. Depois disso, às vésperas do Natal de 2022, nós tivemos uma tentativa de explosão de uma bomba num carro que estava ali pertinho do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, que é o aeroporto aqui de Brasília. Aí veio a posse correu tudo bem durante a posse, e no dia 8 de janeiro, então, um fatídico domingo à tarde, centenas de pessoas que estavam acampadas aqui em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar urbano em Brasília, desde ali as eleições, esse acampamento que foi ganhando força durante o segundo turno, sobretudo, pessoas que foram se instalando ali com barracas, com tendas, com toda uma estrutura de água, de energia, ali em frente ao setor militar urbano. E é muito interessante, Michele, porque durante todas as investigações da CPI que nós tivemos aqui em Brasília, da CPI no Congresso Nacional do 8 de janeiro, muito se falava sobre aquele acampamento, e eu que moro aqui em Brasília desde pequenino, ficava me perguntando como que começou o acampamento, né? Esse pedacinho da investigação, eu até hoje não vi uma conclusão tão fechada, porque se você vier a Brasília e tentar ficar mais de 10 minutos num lugar, aqui no setor militar urbano, rapidamente aparece alguém para te tirar dali. Nós jornalistas sofremos, os jornalistas de TV, nossos colegas, para gravar alguma passagem, né, que é quando o repórter aparece ali na reportagem. O setor militar urbano é um lugar muito vigiado, muito cheio de recrutas, de soldados espalhados por toda aquela área ali. E você acampar ali, colocar uma barraca e dormir ali, é algo impensável, né? Então, obviamente, houve ali uma anuência muito grande para que aquele acampamento fosse crescendo. E muita coisa se falava nesse acampamento, haviam crianças, sim, haviam famílias, haviam senhores, pessoas insatisfeitas, indignadas com a eleição do presidente Lula, mas todos acreditavam que alguma coisa ia acontecer e ia impedir a posse do presidente Lula. Estavam todos aguardando alguma ordem de Jair Messias Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Começou até aquela história, mais 72 horas, que depois virou até piada, né, Michele? Olha, mais 72 horas e alguma coisa vai acontecer. Eles esperavam que alguma coisa fosse acontecer e que Lula não subiria a rampa do Palácio do Planalto. Até que naquele domingo, dia 8 de janeiro, depois de várias manifestações virtuais em que caravanas do Brasil inteiro, ônibus do Brasil inteiro chegaram aqui a Brasília, no movimento que eles estavam chamando de Ocupa Brasília, eles desceram então do setor militar urbano pela Esplanada dos Ministérios, pelo eixo monumental, que é a nossa avenida central que corta aqui Brasília, e foram caminhando até a Esplanada dos Ministérios, com a anuência, com o apoio da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. O então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que era ministro de Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos de férias, mas dizia ele que tudo estava certo para essa manifestação. Não estava, o contingente que foi colocado nas ruas era infinitamente menor do que a quantidade de pessoas que começou a descer ali a Esplanada dos Ministérios, e o restante dessa história nós vimos pela televisão, parte dela até ao vivo, né, de depredação, de atos criminosos dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto, dentro, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, que foi o prédio mais destruído, com quebra de vidraças, quebra de cadeiras, gente defecando dentro desses prédios públicos, e toda uma situação que nós acompanhamos pela televisão, Michele. E isso acabou unindo muita coisa em torno do presidente Lula. Se durante a campanha se falava em frente ampla contra Jair Bolsonaro, o 8 de janeiro foi o grande fato que concretizou essa frente ampla. Eu lembro a você, ouvinte, para concluir, que no dia seguinte ao dia 8 de janeiro estavam todos os representantes das unidades da federação, das 27 unidades da federação, governadores, presidentes das casas legislativas, estavam todos juntos aqui no Palácio do Planalto, naquele gesto que eles fizeram de atravessar a Praça dos Três Poderes de braços dados, demonstrando ali uma união que ficou concretizada, repito,
em torno do presidente Lula e do governo em defesa da democracia após os ataques do dia 8 de janeiro. Michele. É isso, é um episódio bem triste da nossa história recente, da nossa história política recente, mas que acho que teve outros impactos também, inclusive nesse primeiro ano do governo Lula, e esse é um dos nossos assuntos amanhã aqui nessa retrospectiva política, não é isso? É isso, amanhã a gente fala um pouquinho de toda essa história que envolveu o pós 8 de janeiro e o que o presidente Lula conseguiu fazer e não conseguiu fazer neste primeiro ano desse terceiro governo dele, Michele. Obrigada, Diego Amorim, com a gente aqui nessa semana e também todos os dias dentro do Nova Manhã. Agora são 7h18.